A Procuradoria-Geral da República denunciou mais 225 pessoas por participação em atos antidemocráticos. No total, já foram denunciadas 479 pessoas. E também nessa segunda, a Justiça determinou o bloqueio de bens de 40 detidos durante os ataques. Com a sentença de hoje, já são 92 pessoas e 7 empresas com o patrimônio bloqueado por financiar ou participar dos atos. Por enquanto, o prejuízo causado pelos criminosos é estimado em quase 19 milhões de reais. Vamos ao debate. Eu começo por você, Samantha. É fundamental, me parece, que os criminosos sejam multados, quer dizer, que eles arquem com os custos dessa depredação do patrimônio público. Não pode ficar para o contribuinte, né, Samantha? Não, é claro que aqueles que participaram e efetivamente financiaram esses atos de vandalismo devem pagar por isso. A única questão que eu levanto é que quando a gente fala de medidas cautelares de bloqueio de bens de pessoas físicas e jurídicas, quando a gente coloca isso dentro de uma pessoa jurídica, as consequências são muito graves. Porque se eu bloqueio uma conta de uma empresa, eu não pago funcionário, eu não pago imposto. Isso tem uma consequência social muito grande para ser tomada dentro de uma medida cautelar, porque a gente estava dentro do inquérito, agora já há os denunciados e a gente vive num Estado democrático de direito, onde todos devem ser submetidos dentro de um processo judicial, que seja respeitado o direito de defesa, o contraditório, e só depois de uma condenação é que essas pessoas sejam efetivamente responsabilizadas. É claro que essa ideia da medida cautelar é garantir o patrimônio para que eles possam arcar com os custos desses atos de vandalismo que realmente não podem recair no contribuinte. Mas eu faço uma ressalva no que diz respeito à questão das pessoas jurídicas, que muitas vezes a gente atinge terceiros que não foram responsáveis por esses atos. A questão é, a pessoa jurídica comete crime? Obrigado, Samantha. Eu quero saber do Hélio também se esse ressarcimento tem a função didática, quer dizer, quando o criminoso sente no bolso, se ele pensa 2 vezes em repetir o crime. Eu concordo. Eu acho que todo criminoso causou dano, foi condenado, demonstrou-se nexo causal, ele tem que pagar por isso. Além do ressarcimento, na minha opinião, do dano e na reparação do dano, também, eventualmente, dependendo do tipo de crime, com a detenção. Isso não tem dúvida. Agora, eu completaria o que a Samantha está comentando, prestando atenção nos detalhes, que ainda não sabemos, ou pelo menos eu não sei. Esses bens que estão congelados, né, eles são excessivos? Excessivo não poderia, você não pode congelar todos os bens de uma pessoa, né, aí ela não tem nem como sobreviver. Então, tem que ser proporcional ao que supostamente você está com um grau de certeza razoável, achando que foi o dano que essa pessoa causou. A outra questão é que, como essa decisão é cautelar, né, como a Samantha mencionou, ou seja, ainda não houve o julgamento, quando vai haver esse julgamento? Por quanto tempo essas pessoas vão ficar com bens congelados antes de ser determinado que ela realmente fez aquilo ou não? Então, essas são questões que eu acho fundamentais, porque senão a gente começa a cometer injustiça. Ministro, tem alguma consideração sobre o bloqueio de bens? Eu acho que medidas cautelares, como o nome diz, são cautelares. Ou seja, são criadas por lei para serem tomadas antes da decisão condenatória. Nós temos visto muito no Brasil isso, eu não vejo por que ter espanto agora. Na Lava Jato nós vimos várias medidas cautelares tomadas contra pessoas jurídicas e contra pessoas físicas. Qual o problema? Eu tenho lá uma corrupção, eu tenho lá um desvio de dinheiro, eu determino o bloqueio daquele bem da empresa. Pai, isso é absolutamente normal, não há por que a gente espantar agora diante deste caso. É absolutamente normal medidas cautelares. E mais, as medidas cautelares, no caso, ao meu ver, têm 2 finalidades. A primeira delas é preservar o dinheiro para que possa pagar os prejuízos, como disse a professora Samantha. Mas tem outro, interromper o financiamento dos atos antidemocráticos, interromper o custeio desta barbárie. Porque se há indícios, e as cautelares são tomadas diante de indícios, é aquilo que nós chamamos em direito de fumus boni iuris, a fumaça do bom direito. Se há uma fumaça, no caso do direito ruim, ou seja, do direito de que uma pessoa utilizou suas verbas para financiar atos democráticos, bem, neste caso tem que tomar medida cautelar, tem que ser antes da condenação para que se fique com esses bens, para pagar dívidas, eventualmente configurados pelo ato ilícito, mas como também para interromper imediatamente o financiamento dessa barbárie. E eu queria fazer uma ponderação também. Hoje eu consultei 4 advogados especializados nesse assunto
para tentar trazer o tema. E todos eles me disseram que são a favor dessas medidas cautelares, porque você precisa garantir o recurso para terminado o processo, e a gente vê que tanto a PGR quanto o Supremo estão sendo bastante ágeis para garantir o ressarcimento ao patrimônio público, que não foi brincadeira o que esse pessoal fez. É um enorme de um dano, assim. E aí não estou nem falando só do dano político, do dano à Constituição, estou falando mesmo do dano financeiro que não pode recair sobre o contribuinte. E aí sempre vai vir aquele argumento, não, mas é preciso individualizar, muito difícil a gente definir quem quebrou o quê, quem fez o quê. Neste caso, não cabe esse tipo de argumento, me disseram os advogados. Porque a jurisprudência, o ministro me corrija se eu estiver errada, ela dá o que se chama de uma responsabilidade ali compartilhada. Se você foi a um ato como este, um ato golpista, se você estava lá assistindo as pessoas quebrarem as coisas na sua frente, independente de você participou, não participou, você mesmo foi lá e quebrou, não, a responsabilidade ela é toda compartilhada e todo mundo que estava ali participando daquele ato golpista vai ter que pagar. É impossível você definir quem quebrou o quê, mas a responsabilidade pelo que foi feito ali é compartilhada e a União e o contribuinte brasileiro tem que ser ressarcido, sim. Joel quer fazer um comentário, mas eu peço também, Joel, que você comente esse despertar da PGR. Quer dizer, precisou haver tudo isso para que ela agisse e foi dentro dessa reação institucional conjunta que ela se sentiu pressionada? Essa reação institucional e a mudança de governo, né, Felipe? Infelizmente foi o que, ao que tudo indica, que mobilizou finalmente a PGR para começar a fazer o seu trabalho. É evidente que a indenização tem que ser paga. Todo mundo que participou, a Raquel mencionou bem, sim, responsabilidade compartilhada, não é quem jogou a pedrinha do vidro, todo mundo que invadiu também tem a sua responsabilidade ali. Mas eu digo uma coisa, muito mais sério, muito mais danoso do que o quê? Os 20 milhões que vai custar reconstruir tudo, reconstruir os vidros, muito mais grave do que o quebramento de vidros do Congresso, que na verdade a gente já viu tantos protestos antes com vandalismo também, mas muito pior do que isso, é que isso consistiu num ataque à República Brasileira. Não foi um vandalismo qualquer como tantos outros. Isso era parte de um plano maluco, é verdade, mas um plano que esperava provocar um golpe de Estado no Brasil, provocando uma intervenção das Forças Armadas para destituir o presidente e colocar o Bolsonaro no lugar. Isso torna tudo isso muito mais grave. Por isso, sim, eu espero que cada um dos envolvidos pague uma indenização pelos custos materiais que isso tudo gerou. Mas mais importante que isso é que as pessoas responsáveis, especialmente quem liderou, quem incitou, quem financiou, vá para a cadeia, porque cometeram um crime contra a República Brasileira. E espero eu que o Congresso tenha a grandeza de ver que os deputados que colaboraram com isso, os deputados que elogiaram, que incitaram, que incentivaram as pessoas nisso, que eles não possam seguir com seus mandatos.